E aí, galera? Boa tarde, mais uma segunda-feira. Estamos aqui juntos para um bate-papo. Hoje a semana vai ser um pouco diferente, né? Porque normalmente na segunda a gente faz uma apresentação, né? Eu solo. E na quinta-feira aí tem um bate-papo. Essa semana vai ser diferente. Semana a gente vai começar com bate-papo. A gente vai chamar a Raquel, uma super nutricionista, para ajudar a gente a entender um pouquinho, né, de como hoje anda as regulamentações, o que a gente precisa para fazer, para as boas práticas, até porque algumas coisas mudaram devido ao coronavírus e algumas coisas têm que ser adequadas também, porque a gente vê uma crescente muito grande de deliveries, né? Então também algumas adequações para a operação de deliveries também têm que ser feitas. Tá? A gente segue a semana então. Na quinta-feira, Murilão vai estar com a gente falando um pouquinho sobre álcool de forma geral, né? Como a gente consegue esse álcool, um pouquinho da história do álcool, os efeitos do álcool no nosso organismo, tá? E durante a semana a gente vai dar uma tropicalizada no nosso balcão virtual com 4 convidados super legais, super talentosos para dar esse toque de tropicalidade. Belezinha? Walter tá na área, Felipe, Renata, vem chegando. Eu ver, Raquel já está aqui. Deixa eu chamá-la. Boa tarde! Tudo Boa bom? tarde. Tudo ótimo, Paulo. Tudo belezinha. Então, obrigado, né, por ter se disponibilizado a fazer essa live com a gente. Sei que é um conteúdo que vai ajudar e muito o pessoal nesse momento, né? E vamos começar. Você se apresenta um pouquinho, fala quem é você, teu trabalho, tua história. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer o convite também, mais uma vez ao Paulo, a Campari, né? Meu nome é Raquel, eu sou nutricionista. Eu trabalho hoje com consultoria e assessoria para serviços profissionais de alimentação. Então, todas as cozinhas que precisam se adequar às legislações, eu faço esse trabalho através da Progefood, que é uma empresa que também faz projetos de cozinhas profissionais, né? Então, a gente faz do projeto físico até essa parte de acompanhamento da parte nutricional também e de segurança alimentar. Trabalho também há bastante tempo já com restaurantes comerciais, trabalho em restaurantes industriais que atendem um grande número de refeições. E é isso, minha experiência é essa. Já trabalhei na parte acadêmica, ministrando aulas, então hoje eu vou falar um pouquinho do assunto que eu gosto de falar e que eu mais trabalho no meu dia a dia, e vai ser ótimo dividir essa experiência com vocês. Massa, legal. Não sei se você sabe, mas se né, o Lex Luthor é o arqui-inimigo do Superman, eu acho que nutricionista é arqui-inimigo dos bartenders. Não sei É, se você sabe disso. não só Mas assim, dos bartenders, na verdade, eu acho que de cozinheiros, enfim, mas eu gosto uhum. de desmistificar isso. Eu gosto de trabalhar Pô, junto com esses total. profissionais, porque realmente a gente faz um trabalho em parceria, né? E uma parte Sim, não anda sim. sem a outra, então não tem jeito. Não, total, é porque tem muito aquilo, né? Quando trabalhava no balcão, ainda mais que eu trabalhava em hotel, né? Então tinha essa coisa, eram ah, 5 nutricionistas na equipe do hotel. Tipo, diário, assim, todo dia tinham 5 para dar conta de tudo. E aí era aquela coisa, tinha uma super ideia, queria fazer uma infusão, um pré-preparo, alguma coisa assim. Aí chegava uma das nutricionistas, então, pode até ficar gostoso, mas não pode fazer. Eu, como assim? Minha carta de drink depende disso, não tem como. Então, não pode, vamos tentar adequar e tal. Então é muito isso, né? Que às vezes totalmente válido e super necessário, mas às vezes o bartender, ou como você falou bem, o cozinheiro não entende isso, né? Ele quer criar, quer ter uma ideia,
para fazer em casa super daria certo, mas para fazer, né, num ambiente onde você vai servir muitas pessoas, você tem que ter um controle muito grande. Não tem como, né? Com certeza, ainda mais que nem você falou, Paulo, quando a gente lida com um número grande de refeições e do serviço, se a gente não tiver a segurança alimentar, todos os processos de boas práticas, com certeza o perigo aí de uma contaminação, enfim, é muito presente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com todo esse passo a passo dentro das cozinhas. Mas a gente está aqui para ajudar. Não, com certeza, com certeza. Então, vou começar fazendo a pergunta aqui. Eu tenho uma ideia, tá? Eu acho que eu sei, mas eu vou perguntar. Dentro dessa, que você faz essa parte de consultoria e assessoria de todas as normas, né? Pensando Uhum. especificamente no bar, assim, qual que é a norma que você menos vê o pessoal exercendo no bar, no balcão de bar? Pode, Essa eu assim, já não necessariamente de manipulação, mas até da estrutura do bar e tudo mais. Essa é fácil responder logo de cara, que é algo que até assim, eu até entendo muitas vezes, que é a parte de que as pessoas que estão ali no bar, o bartender, enfim, não utiliza a touca na cabeça de proteção para fazer os drinks. Porque realmente a gente sabe que tem a parte estética também, toda a apresentação, mas a gente sabe que dentro das boas práticas de manipulação tem ali uma das regras primordiais, que é a utilização de touca ou de alguma proteção capilar. Então, logo de cara, a gente já vê aí em muitos lugares isso, mas também a gente consegue adequar. Por exemplo, a pessoa não precisa necessariamente estar com aquela touquinha preta ou branca, feia, que fica ali na cabeça. A gente pode utilizar um outro tipo de proteção que esteticamente fique mais apresentável. Ou tem a história da barba também, que aí as pessoas muitas vezes pensam, não, mas eu tô só manipulando os drinks e não tem nada demais, mas na verdade a gente sabe que drink também tem processos de manipulação, inclusive de pré-preparo, muitas vezes. Então, que a gente precisa ter esse cuidado para não ter essa contaminação do alimento, porque cabelo e barba é praticamente a mesma coisa. Então, eles carregam aí muitas bactérias, muitas vezes, né? Por mais que a pessoa higienize, a gente sabe que dentro de cozinha a gente tem que pensar meio como se fosse um laboratório, assim, ter bastante Uhum. cuidado com isso. Então, eu acho que essa é clássica da touca e é a primeira coisa que a gente vê muitas vezes. Né, eu lembro, até fugindo um pouco do assunto, no final do ano passado eu fui visitar a fábrica da Campari lá em Suape, né? E eu tive que botar touca na barba para poder entrar na fábrica, porque é bem isso, né? É laboratório. E já que você tocou no assunto, tipo, barba, hoje a gente vê muitos lugares com barba, mas oficialmente, pode ou não pode ter barba? Então, aqui no município de São Paulo, a gente tem a portaria 2619 de 2011, até quem quiser consultar depois com calma, ela na íntegra, mas que é a nossa legislação de boas práticas de manipulação municipal. E ela é uma das mais recentes que a gente tem. A gente tem também a CVS 5, que é estadual, né? Que é um pouquinho mais recente também, mas todas elas falam essa questão da barba e bigode aparados. Então a gente entra um pouco em contradição também, porque muitas vezes a maioria dos nutricionistas ou responsáveis técnicos dizem não, tem que tirar toda a barba, todo o bigode. Aí vai muito do regulamento interno também do que o local estabelece. Mas pela legislação é bigode e barba aparados. Então tem que ser aquela barba, bigode bem baixinho, que não dá nem para ver quase, Uhum. mas dependendo do estabelecimento, por exemplo, os locais que eu faço acompanhamento, eu peço para tirar completamente, porque para evitar que a gente entre em contradições aí. Então, vai depender muito do regulamento, do manual de boas práticas, que a gente vai falar um pouquinho também, dos POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados que a gente faz para os restaurantes. Então, dependendo da regulamentação aplicada em específico para aquele local, a gente pode exigir ou não que se tire completamente a barba e o bigode. Aí, muitas vezes, a gente entra desde a entrevista com o funcionário que vai trabalhar, a gente já sinaliza isso para evitar qualquer problema ou qualquer desconforto das duas partes, né? Sim. E aí você tocou num ponto que acho que nem todo mundo sabe, que você fala, tem a portaria, a lei municipal, né? Porque tem isso, né? Tem a Isso. federal, tem a estadual e tem a municipal, é isso? Exatamente. A gente tem alguns regulamentos principais, a federal eu não citei aqui, mas a gente tem a RDC 216, que também já se pensa numa reformulação mais recente, tá? Que ela é federal.
Mas aí cada estado ou cada município pode ter alguma particularidade. Então, eu sempre uso muito a portaria 2619 aqui no município de São Paulo, que é onde eu atuo mais, e que ela é uma das Uhum. legislações mais detalhadas que a gente tem, mas aí vai variar muito. Rio de Janeiro pode ter uma legislação específica. Se você está aqui em São Paulo mesmo no estado, e você for para Barueri, não necessariamente você vai aplicar a portaria municipal, você vai utilizar a CVS 5, que é estadual. Então vai depender muito do local que você está implantando essa cozinha. Sim. Não, quando eu perguntei, até uma que eu viajo bastante, que eu não. E é uma das coisas que eu nunca vejo nos bares, não é nem. É mais de estrutura, que é a tal da pia exclusiva para asepsia de mão. Né? É, e Toda a muitas área de vezes assim, manipulação de alimento tem. Tem que ter, né? sim, foi importante até que você tocou nesse ponto, porque assim, a pia de higienização de mãos exclusiva, né? Quando a gente fala exclusiva, é justamente que a gente vai higienizar só as mãos, mas já te adianto, muitas vezes eu entro nas cozinhas, o pessoal tá lavando pano nessa pia. Então a gente tem que saber também qual que é a finalidade dela. Mas não necessariamente a Uhum. gente tem só na entrada da cozinha, por exemplo. Se eu tiver uma cozinha maior, que tiver produção em diferentes áreas, eu vou ter que ter uma pia de asepsia de mãos em cada uma dessas áreas para poder ter uma quantidade desse equipamento adequado para cada funcionário de cada área. E até para evitar algumas contaminações cruzadas também. Por exemplo, se eu tenho uma pia lá no meu açougue, na minha área de manipulação de carnes, e uma pia lá na minha área de finalização de sobremesas. É o ideal que eu tenha uma em cada área justamente para evitar também contaminações. O funcionário lavar a mão na mesma pia, todo mundo de áreas diferentes, poder também se contaminar. Então, por isso que a gente faz também essa segregação das pias de higienização de mãos entre as áreas da cozinha. Cozinha eu vejo mais, mas bar é clássico, só ter. Se quando tem, que eu já vi bar que não tinha pia dentro, eu fiquei muito de cara. Mas só tem uma, que aí a pessoa tem que fazer a asepsia das mãos, tem que lavar a louça, tem que higienizar a fruta, tem que fazer tudo na mesma pia. É verdade, é complicado. Porque pelo menos a de mãos a gente precisa ter realmente separada. Quando a gente não consegue separar, por exemplo, para higienização de hortifruti ou para higienização de louças, por exemplo, caso eu não tenha uma máquina ou preciso fazer uma pré-lavagem aí das minhas louças, aí a gente vai separar por horários e turnos para o uso dessa mesma pia em horários diferentes. E aí isso vai estar também no Manual de Boas Práticas e no POP. Mas a gente precisa realmente ter a de asepsia de mãos separada, não tem jeito. Mas é bem raro, Uhum, que nem você falou, tá certinho. sim. E para o bar, você consegue separar assim as principais normas que o pessoal tem que seguir? Sim, eu gosto de falar muito, assim, normalmente quando eu começo esses bate-papos sobre boas práticas, eu falo das legislações, que nem eu já citei aqui, mas hoje eu também vou falar um pouquinho de algumas notas técnicas que saíram através da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, justamente com relação à Covid-19, né? Que a gente está vivendo essa Uhum. pandemia Total. do coronavírus. Então saíram algumas notas técnicas específicas. Mas, se você me permitir, Paula, eu poderia começar o nosso papo aqui falando justamente da parte de asseio pessoal dos funcionários, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode comentar quando a gente vai falar de boas práticas. Então, Por por exemplo, a favor. gente comentou um pouquinho de barba, né, de touca, falou da pia de asepsia de mãos. Eu gosto muito de falar também que os estabelecimentos aí que vão produzir alimentos, bebidas, né, fazer essa manipulação, precisam também ter os vestiários dentro deles. Então, muitas vezes a gente também não vê aí a questão dos vestiários, e isso está em todas as legislações, realmente. Então, a gente tem que ter um vestiário para o nosso funcionário poder se trocar, né, poder fazer a troca da roupa que ele vem ali da rua e mais assim, detalhadamente falando também tomar um banho antes de iniciar o turno de trabalho, que seria o mais adequado, porque está dentro da parte de asseio pessoal a questão do banho diário, que parece algo básico, mas nem sempre a gente vê isso claramente. Então a gente precisa disponibilizar aí também vestiários separados por sexo, com chuveiros aí e com vasos sanitários, enfim, para que os funcionários possam fazer a higienização também deles, né, antes de entrar aí para manipulação de alimentos. E aí a Até gente porque a fala gente também de sabe que uniforme.
Não, Pode desculpa, falar. porque a gente sabe que o pessoal aqui no Brasil, né, principalmente nas grandes centros, muita gente mora bem afastado, né, do local de trabalho. Então, Sim, mesmo que a pessoa tome o banho antes de sair de casa para trabalhar, às vezes ela, com trânsito, vai passar 2 horas no transporte público ali, no verãozão, exatamente. suando, chega no local de trabalho, tem que tomar um outro banho, né, antes da manipulação de alimento. Não tem jeito. E aí a gente entra nessas questões de asseio, justamente do banho, a questão das unhas também, que é importante a gente comentar. A gente falou de barba, falou de cabelo, né, de usar proteção da touca, mas a gente também tem a questão das unhas. Então a gente tem muitas vezes, tanto homens, mulheres, a gente tem a questão, muitas vezes as pessoas utilizam base também na unha, por exemplo. A gente não pode, de quem é manipulador de alimento, não pode utilizar nem esmalte, nem base, nem aquela base transparente. Então, isso é muito Uhum. importante. Eu mesma também, que sou nutricionista, estou sempre na cozinha aí, não necessariamente eu estou manipulando alimentos, mas eu sigo também o regulamento. Então, estou sempre sem esmalte, unha curta, é o que a gente tem que seguir dentro das cozinhas. Então, unha sempre curta, aparada, para evitar que as sujidades entrem atrás dessa unha e seja um mecanismo também de contaminação. Então, unha, cabelo, uniforme correto. É bom que a gente tenha a higienização correta desses uniformes também, principalmente agora com essa questão da Covid-19, para que a gente garanta que o funcionário ou manipulador de alimentos utilize um uniforme limpo, de troca diária, tá? Isso também sempre esteve na legislação. Eu gosto muito de frisar que agora a gente está vivendo aí essa pandemia e muitas vezes a gente foi obrigado a aprender na marra essas questões de manipulação, mas elas sempre estiveram aí. Então, praticamente, a gente não teve muita mudança em nenhuma nota técnica que saiu. Foi tudo o que a gente precisa intensificar só mediante a legislação que a gente já tem. Então, tá. Eu tô O vendo o Dan pessoal colocou perguntando uma. aqui de luva, eu vou falar daqui a pouquinho também um pouquinho de luva. Essa também é uma dúvida que o pessoal tem, que também a maioria eu vejo usando errado, mas tudo bem. E é verdade mesmo, a maioria usa errado. Você quer que comente um pouquinho da luva? Se você quiser, Não, eu já posso, não, posso já estava comentar. no teu roteiro aí, já estava no teu roteiro, a gente fala daqui a pouco. Tá. Porque eu vi aqui que foi um rapaz perguntou aqui a questão com relação à manipulação com luvas. Mas vale uma mão bem higienizada ou a luva? Com certeza é a mão higienizada, né? E higienizado é o que eu sempre digo, é diferente da gente lavar a mão. Então, em cozinhas profissionais, a gente não fala em lavar a mão, a gente fala em realmente higienizar ou fazer a asepsia. E a gente tem algumas notas técnicas que saíram aí da Anvisa em meio à Covid-19, justamente reforçando o processo de higienização de mãos e não a utilização de luvas. A utilização de luvas, ela não fica obrigatória, ela não é obrigatória em todos os procedimentos que a gente tem na cozinha. Muito pelo contrário, a gente utiliza a luva quando a gente realmente precisa manipular algum alimento pronto para o consumo. Então, se eu vou finalizar um prato, ou se eu vou, sei lá, colocar. É que em drink isso é um pouquinho mais difícil, em bebidas é um pouquinho mais difícil. Se vocês lembrarem de algum exemplo mais prático, vocês podem me reforçar aqui. Mas quando a gente vai fazer finalização de prato, por exemplo, eu preciso colocar uma decoração no meu prato que já está higienizada e está pronta ali para o consumo. Aí eu vou, se eu preciso utilizar a mão, eu vou colocar a luva. Ou então, se eu vou montar uma salada e eu preciso, já estou com os meus legumes higienizados, as minhas folhas higienizadas, aí eu vou utilizar a luva. Ou um alimento que já passou por cocção também, que já foi cozido, e eu vou também utilizar a luva. Agora, para cortar uma cebola, não necessariamente. Claro que para cortar cebola a gente usa outro tipo de luva, que é a luva de malha de aço, para proteger justamente a mão de corte. E aí normalmente eu vou colocar uma outra luva por cima por essa proteção higiênica mesmo desta outra luva que é o meu EPI, meu equipamento de proteção individual. Mas para manipulação em geral a gente não fica utilizando a luva porque a luva muitas vezes passa uma sensação de proteção do funcionário e não necessariamente de proteção para o alimento ou de segurança alimentar. Eu já vi gente indo em banheiro com a luva e volta e esquece de tirar, sendo que na legislação a gente também tem bem explicado que a cada vez que a gente troca de atividade aí com essa luva, a gente precisa jogar fora, descartar, né? Utilizar sempre a luva descartável
E fazer a higienização das mãos antes e depois de utilizar essa luva. Então, com certeza, higienizar a mão é sempre mais importante. No bar a gente usa muito a luva até no pré-preparo, porque a gente usa muito suco cítrico, né? Muito limão e tal. Então, de ficar manipulando o cítrico acaba nos dedos, né? Principalmente por perto da unha, assim, acaba ferindo. Muita gente usa. Só que é o que você falou, o que eu mais vejo é o pessoal bota a luva no início do turno, tipo 5 da tarde, e vai tirar a luva 2 da manhã, a mesma luva. Esquece, né? Completamente da troca. É Sim, verdade. sim. Ainda mais hoje que o pessoal usa aquelas luvas pretas, né? Que quando usa a luva de látex branca, ela vai ficando amarelada, você vê que já passou muito do tempo de trocar. Aí a pessoa bota aquela luva preta, e às vezes muito consumidor, até eu vejo também muito. Tem muito food truck hoje em dia, né? Que usa essa luva, aí o consumidor olha, nossa, que incrível, ele está usando luva. Eu prefiro que a pessoa não esteja com luva, porque a probabilidade de ele ter lavado a mão é maior do que estar com aquela luva ali há 5, 6 horas trabalhando com a mesma luva. Exatamente. E eu falo muito disso também com a questão das máscaras, que é um outro assunto que hoje também tem entrado muito em discussão a utilização de máscaras, descartáveis ou não, dentro das cozinhas ou dos locais de manipulação de alimentos. Porque, por exemplo, a gente tem já hoje na legislação de que máscara não é obrigatória quando a gente fala em cozinha profissional. Claro que indústria, que nem você falou quando foi visitar aí a fábrica, o processo de fabricação da Campari, tinha que usar máscara muitas vezes, né? Alguma proteção para barba, enfim. Indústria, a gente vê muito a utilização de máscaras, tá? Agora, em cozinhas, que eu tenho uma manipulação menor, ou até em grande volume, não é uma questão de volume de refeição ou não em produção. Mas a gente não tem a obrigatoriedade do uso de máscara, até porque a máscara entra na mesma questão da luva. Muitas vezes eu utilizo máscara e esqueço a máscara ali no meu rosto o dia inteiro, e aí fica proliferando ali bactérias e micro-organismos no meu rosto, isso vai ser uma contaminação muito maior para o alimento, caso, sei lá, eu tire a máscara, eu encoste essa máscara em algum lugar, enfim. Então, a gente teve algumas discussões com relação ao uso de máscara agora com a Covid-19, justamente porque a gente tem uma nota técnica não, mas uma orientação da Anvisa de utilização de máscaras, até as caseiras, né, para uso não profissional. E aí muito se fala dessas máscaras, eu até separei aqui, por exemplo, as máscaras de pano reutilizáveis que a gente consegue comprar ou confeccionar em casa. Eu posso utilizar isso em cozinhas? Posso, desde que eu respeite a troca aí a cada 3 horas, porque a gente pode utilizar essas máscaras reutilizáveis no máximo por 3 horas. Mas, de qualquer maneira, a gente em cozinha fala justamente para a pessoa não falar em cima do alimento. Então, não ficar conversando em cima do alimento. Até vem as nutricionistas chatas lá pedir para o pessoal ficar em silêncio na cozinha. Não é que a gente quer que todo mundo fique mudo na cozinha, mas é justamente porque quando a gente fala, tem uma probabilidade muito maior de ter uma aspersão aí de saliva, enfim, em cima do alimento. E a Covid-19, justamente, ela tem esse meio de contaminação através das gotículas de saliva, enfim. E apesar de a gente não ter indícios, né, a própria Anvisa publicou nas suas notícias, no site, logo no começo da pandemia, que não tem aí um indício fixo de que há contaminação de Covid-19 através dos alimentos. Tá? A gente não tem nenhum meio de contaminação através dos alimentos comprovado, tá? Da Covid-19, mas a gente pode ter uma propagação de funcionário para funcionário, por exemplo. Então, a gente tem as notas técnicas da Anvisa mais focadas nessa questão da separação entre os funcionários na cozinha. Então, a gente tem a nota técnica 18, né, que saiu sobre boas práticas, que ela fala justamente de ter uma separação de 1 metro entre os funcionários agora, dentro de cozinhas ou de bares. A gente sabe que tem espaços muito pequenos que não comportam essa separação, então a gente vai ter que focar em outros meios, ou a gente vai fazer turnos de trabalho diferente, ou a gente pode adotar o uso de máscara, mas com essa troca correta, porque senão a máscara vira um meio de contaminação. Mas eu gosto de focar que não existe uma obrigatoriedade de uso de máscara. Então, a gente tem, que nem estão comentando aqui, uma recomendação
da própria RDC 216, que é federal, tá? Que é uma legislação a mais antiga que a gente tem, que ela está mais, não desatualizada, mas que ela precisa de reformulações. E eles falam da troca de máscara a cada 15 minutos, se for utilizar máscara. Isso também muito focado mais na área industrial. Mas, em geral, eu não recomendo a utilização de máscara se a gente tiver um local mais arejado. O que a gente vai ter que intensificar é justamente a verificação dos funcionários de saúde. Então, fazer um acompanhamento mais próximo e lembrar que se o funcionário está com qualquer sintoma, não só de Covid-19, mas resfriado, de qualquer outro sintoma que ele não possa manipular alimentos, ele vai ser separado aí dessa manipulação e ele vai ter que procurar auxílio médico. Então não adianta eu colocar uma máscara no funcionário também, achando que eu vou proteger qualquer contaminação, sendo que na verdade ele não pode nem manipular alimentos, tá? Ainda mais no bar que 95% pelo menos dos ingredientes não passam por cocção, né? Exatamente, já estão ali prontos para o consumo, só mistura, né? Enfim, e faz a finalização. Então o cuidado tem que ser redobrado aí de outros procedimentos. Não, total. E não sei se você ia falar alguma coisa a mais sobre isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho também o que são o tal dos pops, né? Que muita Sim. gente acha que pop é só música pop que faz sucesso, né? Mas que é algo É, super importante para no dia a dia, né? De uma operação de alimentos e bebidas. sim. Falando desse assunto, então, primeiramente a gente tem que pensar em quem vai. O POP, na verdade, são procedimentos operacionais padronizados, né? Uma sigla. E são procedimentos que a gente cria dentro dessas cozinhas profissionais, justamente para estabelecer uma forma correta de preparo, pré-preparo, manipulação de alimentos. Então, são fluxos que a gente monta também aí, de produção, enfim, de cada parte que eu vou ter até de distribuição de alimentos ou preparo de drinks, eu posso fazer. Isso vai ser muito aplicado para o estabelecimento em si e para o que ele produz, na verdade, e manipula. Normalmente, quem que faz os POPs? Os POPs eles entram como anexo do Manual de Boas Práticas. Todo estabelecimento produtor de alimentos precisa ter um Manual de Boas Práticas de Manipulação, que é um documento que vai justamente descrever todas as atividades do estabelecimento, desde estrutura física, a questão das regras para os funcionários, de saúde, enfim, todo esse detalhamento é feito no Manual de Boas Práticas e como anexo a gente tem os POPs, como a gente já tem dito aqui. Quem vai elaborar esse manual e esses POPs? O responsável técnico do local, com certeza ele vai fazer parte dessa elaboração desse documento. E quem que é o responsável técnico? Eu não sei se vocês entendem bem também essa parte, que às vezes é muito burocrática, mas todo estabelecimento produtor de alimentos precisa ter um responsável técnico. Se for um estabelecimento que é uma microempresa ou uma empresa limitada, né? Enfim, sociedade limitada, não necessariamente precisa ser um nutricionista ou um engenheiro de alimentos ou alguém que tenha uma certificação, uma faculdade voltada para essa área de qualidade, tá? Isso se aplica mais para indústrias ou empresas maiores, tá? Aí eu vou ter que ter obrigatoriedade desses profissionais certificados. Empresas menores, suas microempresas limitadas, eu vou ter que ter pelo menos um responsável técnico habilitado, que aí pode ser uma pessoa da equipe, pode ser um gerente, pode ser o próprio dono do estabelecimento, proprietário, né? Que ele vai ter que fazer um curso feito através da Anvisa, um curso de boas práticas de manipulação, que tem a certificação de pelo menos aí as 8 horas desse curso. Existe curso online, inclusive, de boas práticas para certificação de responsável técnico. E ele vai ser o responsável aí pelo estabelecimento de alimentação, né, de manipulação de alimentos, e ele vai assinar justamente esses documentos do Manual de Boas Práticas, os POPs, tá? Só que muitas vezes o que a gente vê no mercado? Muitos estabelecimentos, principalmente os menores, eles pegam algum profissional lá de dentro para assinar como responsável técnico. E nem sempre a pessoa está 100% habilitada, mesmo que faça o cursinho lá de 8 horas, a fazer um documento como um manual de boas práticas.
Então, pode ser contratada aí uma consultoria, uma assessoria, que é também o que eu faço, tem muitas no mercado por aí, que você pode contratar. Vão fazer elaboração desses manuais e POPs, mas propriamente para esse estabelecimento, porque a gente vê muito copia e cola aí também no mercado, do pessoal que pega de um restaurante, cola para o outro, ou o próprio responsável técnico, ah, não, eu não sei fazer, eu vou pegar de um aí na internet e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, muitas vezes, quando chega a Covisa ou algum tipo de fiscalização no estabelecimento, pede para ver esse manual, esses POPs, não tem nada a ver com o estabelecimento, né? Então, na verdade, a gente precisa ter alguém que faça essa elaboração correta, mas sempre com a participação do responsável técnico. E nos POPs, mais propriamente dizendo, a gente vai ter uma série de POPs obrigatórios. Então, por exemplo, a gente tem os POPs de controle de qualidade, que eu preciso ter, onde eu estabeleço as validades dos meus produtos, como eu faço todo o controle de qualidade desde a compra, recebimento, cadastro de fornecedores. Então, preciso ter tudo isso descrito aí através dos meus POPs, né? Eu vou ter também a questão de manejo de lixo, que eu preciso ter estabelecido nos POPs. Eu preciso ter a questão de dedetização, né, de controle de pragas que eu faço no meu estabelecimento. Então, tem uma série de POPs obrigatórios que precisam estar dentro do meu manual de boas práticas. Então, por isso que os POPs são tão importantes. E, claro, agora, por exemplo, com Covid-19, a gente agrega mais alguns POPs específicos que não necessariamente estão sendo solicitados aí na legislação, mas a gente faz POPs para melhoria de processos. Então, se eu vou usar máscara ou não, eu posso criar um POP. Ah, no meu estabelecimento eu quero que use máscara. Então, vou fazer um POP de como usar essa máscara, troca, enfim, detalhar todo esse procedimento para que eu possa aplicar e treinar os meus funcionários. Também não adianta eu ter um manual e um POP e não fazer o treinamento dos funcionários. Muitas empresas vendem aí também manual e POP pronto para os estabelecimentos e não adianta nada eu só ter o documento e não fazer o treinamento dos manipuladores, tá? Então, isso também é muito importante. Não sei se deu para dar uma pincelada aí no assunto, porque é um assunto bem complexo. A Lê perguntou ali se precisa ter alguma formação acadêmica ou só esse curso de 8 horas basta para você poder ser o responsável técnico. Então, para as microempresas e empresas limitadas, a gente não precisa ter formação acadêmica, pode ser só esse cursinho. Agora, para outros tipos de configuração de empresas, aí a gente vai precisar ter alguém com uma formação acadêmica, tá? Normalmente é engenheiro de alimentos, nutricionista, tem até a parte de quem faz veterinária, por exemplo, que assina muitas vezes, tanto que na Anvisa, na Covisa, que também é a nossa comissão de vigilância sanitária aqui em São Paulo, a gente tem muitos profissionais dessa parte veterinária também, atuando na manipulação e segurança de alimentos, tá? Então, sim. Acho que deu para entender. Tem como falar, tipo, como para o pessoal entender como seria um modelinho de pop, assim, como que você monta um pop? Então, normalmente, se alguém tiver depois mais dúvidas, quiser mandar para mim, também depois no final deixo o meu e-mail, posso até mandar um modelinho. Enfim, mas a gente tem que sempre deixar descrito o número do pop em cima que eu estou criando. Então, todo pop vai ter um número, vai ter um título. Embaixo, no rodapé, eu vou ter também aí quem fez a elaboração do pop, quem é o responsável técnico que assina por esse pop, tá? Também precisa estar lá estabelecido. Vou ter o nome do estabelecimento, muitas vezes tem locais, eu mesma gosto de colocar também o CNPJ ali direitinho. A gente coloca a data no cabeçalho, a data de elaboração desse POP, a data de atualização, porque muitas vezes esses POPs vão passar por atualização, não só se eu tiver uma atualização em legislação, mas muitas vezes mudou um procedimento dentro da minha cozinha. Eu produzia só, por exemplo, drinks e bebidas para consumo imediato ali no meu balcão e eu passei a produzir bebidas engarrafadas, que a gente também vai falar hoje. Eu vou fazer uma alteração nesse POP de produção desses engarrafados. Então, eu vou lá e faço uma atualização. Depois dessa atualização feita, aí eu tenho lá a data que ela foi feita para eu saber quando que isso teve uma procedência, porque senão
fico meio perdido no meio do caminho, quantas atualizações eu tive, então eu gosto de colocar número de versão também nos POPs que eu produzo. E o POP, propriamente dizendo, ele pode ser descrito de uma forma de texto, por exemplo, especificando os materiais que eu uso para determinado procedimento, quais, por exemplo, sei lá, vamos descrever um POP de higienização de hortifruti, que a gente faz muito dentro de cozinha, que é um dos obrigatórios que a gente tem que ter. Então, eu vou descrever que tipo de produto eu vou utilizar para fazer essa higienização de hortifruti. Ah, ele é à base de hipoclorito de sódio, ou ele é à base de ácido lático. Eu preciso descrever aí no meu POP. Quanto tempo eu vou ter que deixar imerso essa fruta, verdura ou legume numa solução de hipoclorito de sódio, por exemplo? Eu vou ter que escrever no meu POP. Ah, se o meu estabelecimento vai utilizar só uma marca para fazer a higienização desse hortifruti, eu vou descrever essa marca, senão eu vou descrever a composição química e vou dar opções de outras marcas para utilização. Então, é um documento muito detalhado. As pessoas muitas vezes pensam que o POP é só um fluxo operacional que eu faço, mas na verdade ele vai muito além disso. Eu posso fazer um POP mais simples para deixar aí exposto dentro da cozinha para os funcionários consultarem, porque muitas vezes também meu funcionário não vai ter esse aporte técnico de entendimento tão detalhado de um procedimento. Então, vou fazer um POP mais simples para consulta de funcionários e manipuladores. Mas eu tenho que ter anexado ao meu manual de boas práticas justamente um POP bem detalhado, tá? Então, é um documento um pouquinho mais complexo do que muitas vezes a gente pensa. Mas quem quiser, depois eu posso mandar alguns modelinhos aí, pode entrar em contato comigo, que eu respondo melhor essas questões. É justamente por isso que o copia e cola de outro estabelecimento não funciona, né? Que tem que ser realmente específico para onde você trabalha, para onde você vai criar. E aí um assunto que é bem polêmico também, não sei se ele entra como pop ou se ele é visto de forma diferente. As fatídicas etiquetas. Entra no POP de controle de qualidade, entra sim, que a gente fala de validade. Sim, e quando a gente justamente está falando dessa parte de produção de drinks, de bebidas, coquetéis, esse POP é bem importante, porque a gente sabe que tem, vocês principalmente que fazem esse tipo de manipulação, sabem que a gente tem muitos condimentos dentro da cozinha, que, por exemplo, quando a gente abre um pacote, sei lá, vou dar um exemplo muito besta aqui, mas eu abro um pacote de cravo da Índia e vou utilizar em alguma preparação, sei lá. Muitas vezes no rótulo dessa embalagem não está dizendo, após aberto, quantos dias eu tenho que utilizar. E quando eu vou fazer o processo de etiquetagem aí dos meus alimentos, eu tenho que etiquetar um alimento que está aberto, com a data de abertura, pelo menos, né? Se ele for ser mantido na mesma embalagem, e a nova data de validade. E aí, muitas vezes não, a legislação ela diz para a gente verificar primeiro no rótulo do fabricante quanto tempo depois de aberto ele vale. Mas aí você abre esse rótulo e não encontra nenhuma informação. Então, a gente vai ter que estabelecer no POP, justamente, quanto tempo de validade alguns alimentos abertos ou manipulados vão ter. Então, a gente precisa também ter isso muito bem descrito nos POPs, produto por produto. Então, a gente ou vai ter um teste de laboratório feito para cada produto, que aí são os testes de shelf life, né, de validade, ou a gente justamente vai estabelecer de acordo com a minha manipulação ali dentro. Aí quem tem que fazer isso é justamente o responsável técnico ou uma empresa habilitada. Por exemplo, na Progefood, quando eu faço esses manuais de boas práticas ou quando eu faço esses procedimentos de POP, eu analiso todos os produtos que tem no estabelecimento, tudo que é utilizado, isso dá um baita trabalho, por isso que também não funciona o copia e cola. E aí a gente estabelece justamente essas validades de diversos produtos também dentro do estabelecimento. A prioridade é para a data da embalagem, né? Do pós-aberto. Sim, sempre a gente vai verificar primeiramente a embalagem, né, do fabricante, e se não tiver descrito aí na embalagem, a gente vai ter que estabelecer um POP para isso, tá? Isso vale muito também, que é importante dar uma comentada aqui. Eu falei dos produtos abertos que a gente mantém na embalagem, da gente colocar pelo menos o nome do alimento, a data que foi aberto e a nova data de validade. Mas se eu transferir esse alimento para uma outra embalagem, por exemplo, eu abro um creme de leite
e aí eu vou transferir para um potinho, porque eu não posso guardar na lata, que também não posso, tá, gente? Não posso guardar em lata os alimentos dentro do refrigerador, enfim, do equipamento que eu vou armazenar de refrigeração. Eu vou transferir para um pote retornável, por exemplo, de vidro ou de plástico. Eu preciso copiar todas as informações daquele rótulo. Então, não basta só eu colocar a data que abriu e a data que vai ter a nova validade. Eu vou ter que colocar o nome do produto, o lote, eu vou ter que colocar a validade original dele fechado, eu vou ter que colocar a data que eu abri, vou ter que colocar a data nova dele de validade após aberto. Então, a conservação, né, a temperatura que eu vou ter que manter esse equipamento refrigerado. Então, justamente, são procedimentos muito detalhados e que demandam treinamentos para as equipes. A marca também precisa nesse caso ou não? Só o tipo de produto? Precisa também, porque a gente fala muito em legislação da questão de rastreabilidade. Então, o que a gente tem de mais importante hoje na cozinha é rastreabilidade dos produtos. Então, se eu tiver qualquer problema com um produto final de contaminação, enfim, que eu produzi, deu alguma contaminação e a Anvisa ou a Covisa baixou lá no meu estabelecimento, me autuou, eu vou ter que explicar todo o meu processo de rastreabilidade de produto. Então, muitas vezes, eles vão verificar a minha cozinha, vão ver se tem etiquetagem nos produtos. E aí, pega lá um creme de leite, que nem eu usei o exemplo, aberto na geladeira, só com uma data lá. Aí eles vão falar, poxa, mas que marca é essa? Quem produziu? Que validade vocês estão usando? Aí você vai ter que explicar, eu estou utilizando 24 horas de validade. Ah, mas por quê? Ah, porque essa marca diz que após aberto são 24 horas. Então, se você não souber a marca, você também não vai saber de onde foi tirada essa validade. Então, por isso que a rastreabilidade é de extrema importância dentro das cozinhas profissionais. E no bar a gente usa muito, principalmente xaropes, né? De produção no próprio bar. Tem alguma, não vou nem dizer dica, mas tem alguma recomendação nesse caso? Então, na O legislação, o que ideal seria acontece? fazer um teste de validade, né? Mas que é caro e demorado pra caramba. Fazer análise laboratorial, né? De shelf life. Exatamente. Por isso que eu falei que vocês me pegaram aí justamente com o tema das produções de coquetéis e drinks, que é o que mais dá trabalho quando a gente vai fazer pops aí, porque são ingredientes que muitas vezes não têm uma validade muito definida. E pela legislação que a gente tem hoje, vou dar o exemplo dessa 2619 mesmo, que é a municipal aqui. A gente tem lá um descritivo de validade, de acordo com a temperatura de armazenamento de cada produto. Então, tem lá produtos congelados, eles podem valer ele vai ter uma variação aí de 10 até 90 dias congelado, dependendo da temperatura que eu congelar. Ou produto refrigerado, ele também vai ter uma validade, sei lá, de um dia até, por exemplo, 5 dias de validade. Isso dentro da legislação, dependendo se ele for carne, peixe, se ele for produto fatiado. Mas se você procurar lá, xaropes, você não vai encontrar. Se procurar algum produto muito específico, você não vai encontrar nessa lista. Então, a única coisa mais genérica que a gente tem na legislação é assim, produtos manipulados dentro do estabelecimento que não está dentro de nenhuma outra classificação. Eles têm validade de 3 dias se eu manter até 4 graus Celsius. Aí você pensa, nossa, mas eu vou manter um xarope que eu uso para produção de drinks só 3 dias. Ele é extremamente conservado em açúcar, né? Ele é bem concentrado em açúcares. Enfim, a gente sabe que ele tem uma validade muito maior. Mas eu não tenho na legislação uma data exata para colocar essa validade. Então vai depender muito do shelf life, se eu tiver condições de fazer aí no laboratório, ou do responsável técnico utilizar argumentos daquela manipulação, enfim, da forma de conservação para estabelecer aí as validades para esses produtos. Mas é Agora, bem específico. uma dúvida que eu sempre tive em relação a essa data. É 3 dias contando o dia de produção ou é 3 dias para frente? É É muito contando o importante, dia de produção. é muito importante dizer isso. Quando eu falo em dias, eu vou contar a partir do dia. Então, se o produto foi manipulado hoje, eu fiz a extração de um suco de limão, igual você comentou aqui, Paulo. Fiz essa extração desse suco de limão e aí eu vou guardar na minha geladeira ali e vou colocar uma data de validade. Vamos supor que eu coloque 3 dias de validade, porque na verdade a gente normalmente suco, assim, a gente usa de um dia para o outro no máximo, tá?
Mas se eu tenho lá uma produção e eu vou colocar 3 dias a 4 graus. Eu preciso contar a partir de hoje. Então, hoje é dia 11, esse produto vai valer 11, 12, 13. Então, ele vale até o dia 13, tá? Porque muitas pessoas contam a partir do dia seguinte. E aí isso está incorreto. De acordo com as nossas contagens de legislação, é a partir do dia de manipulação. E aí eu vou contar um podre, hein? Vou contar um podre que eu sei que muita gente faz. Trocar etiqueta não vale, né? Não, não adianta nem me fazer esse tipo de pergunta que eu já vou falar não na lata. Mas a gente sabe que muitos lugares fazem isso. Ah, meu produto tá bom aqui, eu dou uma cheiradinha no produto, tá ótimo, vou usar. Não, gente, em cozinha não dá pra gente brincar dessa forma. Eu falo que isso aí não tem graça, não tem como fazer essa brincadeira. A gente tem que seguir mesmo a risca. Então, são 3 dias de validade, eu vou usar os 3 dias. Porque a gente fazer uma produção em casa, de maneira caseira, a gente está muitas vezes cozinhando ou só para gente, ou para mais 2 pessoas, 3. Agora, num restaurante, num bar, a gente está fazendo para bastante gente. Então, o risco de contaminação é muito maior. E quando a gente se depara com grupos de risco, que são idosos, crianças, gestantes, aí o negócio complica muito mais no caso de uma contaminação. A gente pode até matar uma pessoa. Eu não estou Não, sendo drástica aqui, mas estou sendo realista. Então, é a gente tem que ter necessário. bastante cuidado. É que no bar a gente usa até muito, por exemplo, xarope de açúcar, que nada mais é do que açúcar dissolvido em água. E a gente sabe que o shelf life disso é bem maior do que, claro, se você fez a asepsia da embalagem, né, da garrafa que você usou e tudo mais, a gente sabe que o shelf life disso é maior do que 3 dias. Até quando a gente pega referências de fora do Brasil, todo mundo fala uma semana, pelo menos, e tudo mais, mas a gente tem que seguir o que é dito aqui no Brasil, né? E principalmente xarope de açúcar, eu vejo muita gente, tipo, faz 10 litros de uma vez, aí vai trocando etiqueta, usa a mesma embalagem, nunca faz a asepsia da embalagem, só vai completando ali e trocando etiqueta. E não se deve fazer isso, né? A recomendação que eu sempre dei foi, tipo, faz a programação de quanto você usa em 3 dias, né, que tem de validade. Faz a programação de quanto você usa 2 dias, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas produz para 2 dias. E aí acabou, joga o recipiente para fazer a asepsia, higienização, né, fazer todo o trabalho para depois fazer novamente. E até nesse ponto, também uma coisa que eu vejo muito se você puder falar, reaproveitamento de embalagem. E aí, nesse caso, contando com garrafas também. O que pode, o que não pode ser reaproveitado? Então vamos lá, vocês vão querer me matar, mas eu tenho que falar a realidade. Eu dou porra em todo mundo nisso, nos bares que eu vou. Mas assim, eu tenho uma propriedade. pela legislação, realmente a gente não pode reaproveitar embalagens. Então, isso desde da questão até de produtos de limpeza, por exemplo. A gente vê muitas vezes restaurante ou estabelecimento que tem ali aqueles baldinhos de azeitona. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Baldinho de azeitona de plástico. E aí o pessoal pega esse baldinho, lava esse baldinho e aí coloca para a tia ou a pessoa da limpeza que vai fazer essa higienização do ambiente. Ou ela mesma pega, tá ali no lixo, vou pegar, vou lavar e vou utilizar ali para facilitar meu dia a dia, vou colocar um detergente, vou fazer essa diluição lá dentro e usar. Não pode, tá? A gente não pode fazer essa reutilização. E o inverso também, pegar um balde de produto de limpeza, lavar, fazer, mas eu fiz a asepsia correta disso, vou utilizar ali para alimento, ou uma garrafa de um determinado produto, utilizar para outro. A gente não pode, justamente por essa questão de rastreabilidade, que eu falei, comentei aqui, muitas vezes, mas eu arranco o rótulo e pronto. Não, porque tem muitos produtos que absorvem determinadas embalagens. Então, a gente não pode reutilizar para outro tipo de produto. Então, o ideal é que a gente tenha ou recipientes retornáveis, que a gente comprou e sejam próprios para serem retornáveis, tá? Ou a gente justamente terminou ali uma garrafa, descartar. Não tem jeito. Infelizmente, a gente tem essa questão do descarte. Mas vocês não são nada ecológicos, nutricionistas, querem gastar todas as embalagens aí. Não, muito pelo contrário. A gente tem
outras opções retornáveis, que são ecologicamente corretas, mas a gente tem que manda para reciclagem esses produtos de forma adequada, esses recipientes, mas tem que tomar cuidado com essa questão de reutilização, porque pela legislação a gente não pode nem para produtos de limpeza, por Sim. conta da rastreabilidade e o cuidado de contaminação cruzada também. Não, e no bar a gente já tem vários projetos e também tem muitas cooperativas de catadores, né, que vão Isso. recolher essas garrafas para fazer a reciclagem. E o vidro é um material que é muito fácil de se reciclar, né? Você tem você consegue reciclar ele facilmente. E até porque, como você falou, né, do rótulo, eu vejo muito isso no bar. A pessoa eu tirei o rótulo, mas a garrafa tem um relevo, né? Uhum. Até, por exemplo, a própria garrafa de Campari aqui, você tirou o rótulo de Campari, mas tá escrito aqui, ó, Campari, no relevo da garrafa. Aí, né, se tem uma fiscalização, alguma coisa, e você botou um xarope de alguma coisa aqui, mas isso não é Campari? Ah, mas eu tirei o rótulo, Exato. mas tá aqui, o relevo na garrafa, Campari. Eu falo Perfeito. isso para todo mundo. Tipo, não basta tirar o rótulo. A maioria, principalmente garrafa de bebida, que muita gente usa, né? A maioria tem o relevo ali, justamente para marcar a garrafa e não pode usar. Compras, e aí é ridiculamente barato você comprar. Eu sempre comprava as garrafinhas de vidro de meio litro, de 1 litro, lisas, que você vai reaproveitar, você vai higienizar e tudo mais. Ó, falaram aqui para Sim. você, ó, eita nutricionista braba. Conheço o William, já trabalhei com ele. Acho que mas a gente se dava super bem. Acho que é uma brincadeira isso. Mas eu sou brava mesmo, é verdade. Tem que ser Não, brava mas muitas tem que vezes, ser, mas, mas tem que ser. Mas mas tem que ser. trabalhar na parceria, não tem jeito. O Tomás perguntou aqui da barba. A gente começou falando da barba, Tomás. A regulamentação é barba aparada. Né? Na dúvida, tira. Na dúvida, tira. Mas a legislação fala em barba e bigode, né, aparado. E o Tomás, ele usa, não sei se você consegue ver pela foto, ele usa esses turbantes bacanas. Isso pode ser considerado como touca? Pode usar isso no bar? Se tiver cobrindo completamente o cabelo, se não tiver nenhum cabelo para fora, pode ser utilizado, desde que seja um tecido lavável, que a gente consegue esterilizar e tudo mais, tranquilamente a gente pode utilizar como parte do uniforme, tá? Vai depender também, como eu já falei, do regulamento da empresa. Sim. E até porque também já está chegando ao final desse papo, por mim eu ficava mais 3 horas falando com você, Eu porque é um também, porque negócio tem muito assunto. que é muito. Até se é que o Marquinho Zuckerberg que derruba a gente, dá 1 hora ele tesoura lá e não sabe ele de novo que a gente é teimoso. Como é que a gente vê muito, né, nesse momento de Covid, né, todos os estabelecimentos foram fechados, né, devido à quarentena, e muitos deles se viram obrigados a começar a trabalhar com delivery de bebidas, de drinks. Tem alguma diferenciação da legislação para delivery de comida, para delivery de drinks? E aí também entra na questão, que isso eu tenho muita dúvida mesmo, na questão de drinks engarrafados. Né? O que Então, você pode engarrafar, você não pode? O que você precisa para vender um drink engarrafado? qualquer produto de delivery, na verdade, a gente não tem uma legislação separada para delivery. Ela entra, qualquer produção de alimentos vai entrar aí nas legislações de manipulação de alimentos, tá? De boas práticas de manipulação. Então, todas essas legislações que eu citei aqui também servem para delivery, porque na verdade os procedimentos de pré-preparo, preparo vão ser todos iguais. O único cuidado que a gente vai ter que ter com a distribuição justamente desse alimento, que é o bebida levado através do delivery, porque normalmente a gente tem lá na legislação que o que é considerado delivery ou para você levar, ele tem que ter uma etiqueta de consumo imediato. Então, quando a gente fala em delivery, a gente vai envasar uma bebida ou um alimento e colocar um selo, um lacre, né, de consumo imediato daquele alimento. Por quê? Porque a gente tem a questão do transporte desse alimento, né? Muitas vezes é o motoboy que faz esse transporte, ou é o cliente que retira esse alimento ou bebida num restaurante e leva para casa. Então, você não sabe, você não consegue garantir 100% como foi esse procedimento de transporte desse produto.
Então, se eu quero vender por delivery, ele vai ser considerado consumo imediato. Agora, se eu quero fazer a venda de bebidas envasadas, e aí eu sei que tem uma validade maior e tudo mais, aí eu vou ter que entrar num procedimento de rotulagem direitinho. Sendo que hoje, se a gente entrar lá no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pesquisar a questão de rotulagem de bebidas, coquetéis, enfim, drinks, a gente não vai encontrar praticamente nada, porque tem alguns parâmetros aí de alguns alimentos e bebidas que não entram nas questões de rotulagem, tá? Então, isso também é um assunto meio polêmico. Essa legislação de rotulagem também está sendo reformulada. Mas, se eu pudesse dizer alguns cuidados, vai ser todo o cuidado da cadeia em geral de produção de alimentos, todos os assuntos que a gente comentou aqui. E como a gente falou também de embalagem, aí, esses drinks normalmente são envasados em garrafas de vidro e tudo mais. Eu vou ter que ter o cuidado também da esterilização desses vidros antes da utilização. Então, eu posso fazer esterilização, eu não preciso ter um super equipamento para fazer esterilização, eu posso fazer através de imersão em água fervente, deixar esse vidro ali, depois de fazer a higienização com água, detergente, eu vou deixar esse vidro por 15 minutos, pelo menos, numa água fervente, para que ele seja esterilizado antes do uso, antes de envasar essa bebida, tá? Não Então é tem só que ter esse jogar água quente cuidado. por cima, né? Oi, desculpa, cortou. Não é só jogar água quente por cima, dar a chacoalhadinha e jogar Não, fora, né? não. Aí é importante que a gente faça, se puder, um pop também para essas bebidas envasadas, como eu já comentei aqui. E aí a questão da rotulagem é aquilo que eu falei. Se for por delivery, ele vai entrar como consumo imediato, muitas vezes, tá? Principalmente se for um coquetel, que tem outros ingredientes que são mais perecíveis. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Se não, se eu for vender, o que não é muito a realidade agora, porque a gente não está com estabelecimento aberto necessariamente, mas se eu for vender como um produto aí num mercado ou em outro local, aí eu vou ter que ter toda uma configuração de indústria, vou ter que ter um outro tipo de regulação. Vou parar o assunto porque senão vai cortar aqui a nossa live. Mas é praticamente isso. Tem que ter alguns cuidados específicos, sim. Porque aí, nesse caso, tem que ter registro no mapa e tudo mais, né? Sim, sim. Sim, sim. Saquinho, eu tô vendo muita gente fazendo delivery de drink, saco a vácuo, ok? Não tem problema a gente fazer essa utilização, tá? Só que é aquilo que eu falei, delivery vai entrar tudo como consumo imediato mesmo, não vai ter jeito. Porque a gente E está aí tem que transportando. colocar, e sempre colocar na etiqueta, né, antes de sair, consumo imediato. É É como se obrigatório fosse colocar, né? um lacre mesmo, para que o cliente saiba que aquilo está lacrado e ele que vai abrir na casa dele. Uhum. E pode fazer, que aí que entra também. Por exemplo, eu posso fazer já deixar pré-pronto uma produção para o delivery. Por exemplo, vou fazer um Negroni, né? Campari, vermute e gin. Todos os ingredientes que não são perecíveis. Se você pegar na embalagem, tá lá, né? Validade indeterminada. Eu posso misturar esses ingredientes, colocar, seja num saco a vácuo, numa garrafinha, lacrar e deixar lá esperando para quando Se ele vier um ainda. pedido de delivery. Sim, aí eu vou ter o meu controle interno de validade, né? Vou fazer o controle de validade por quanto tempo isso vai valer, vou deixar uma etiqueta certinho ali, ou no meu refrigerador, onde está essa produção, ou mais necessariamente em cada produto. E aí, quando ele for levado ali para consumo para o cliente, aí a gente etiqueta com a questão do consumo imediato. Então, por exemplo, se esse produto tem validade de 3 dias, vamos supor aqui bem vagamente. Eu vou produzir, eu posso deixar ele lá por 3 dias pelo menos, mas quando ele for para casa do cliente, aí ele vai com o selo de consumo imediato, tá? Mesmo que ele ainda valha por mais 2 dias, por exemplo. Eu produzi hoje, ainda vai ter mais 2 dias de validade, mas para o cliente ele vai como consumo imediato. Entendi. Raquel, muitíssimo obrigado. Acho Eu que que o agradeço. pessoal elogiou bastante aí. E vou deixar, pessoal, vou deixar no story junto com a live todos os contatos da Raquel aí, da empresa dela, quem tiver dúvida. Profissional super talentosíssima. Recomendo a todos. Ok? Muito Muito obrigada obrigado. também, eu agradeço.
Manda um beijo. Considerações finais, um beijo. Um beijo para todos que estavam aí com a gente acompanhando e fico completamente à disposição pelo Instagram aí, que é o @kelgourmand ou @progefood, e também tem o meu contato que é o nutricionista@progefood.com.br. Quem tiver com alguma dúvida pode entrar em contato para consultoria ou para qualquer outro tipo de necessidade de vocês. E ó, nutricionistas não são inimigos, são super aliados.